14 horas e 4 minutos em São Paulo, uma tarde muito quente aqui em São Paulo hoje, os termômetros aqui na rua marcando 33 graus, muito calor aqui em São Paulo. Segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2016, seja muito bem-vindo ao Salutes. É um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas visa também trazer as técnicas de ponta e o que há de mais moderno na medicina para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. O programa Saúdes tem um patrocínio da Quantum Bio, empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva a partir da tecnologia de biorressonância, amplamente utilizada tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Eu recebi recentemente um e-mail aqui muito interessante que eu vou ler aqui, principalmente para as pessoas que falam que biorressonância, física quântica, saúde quântica não existem, né? Que é placebo, porque a pessoa pensa, acha que vai melhorar e acaba resolvendo tomar e melhora. Não é bem assim, né? E um dos fatos que eu particularmente mais gosto, é que quando acontece isso na área veterinária, né? Porque é difícil você chegar para um cachorro e falar, olha, isso é placebo, hein? Você está fazendo parte de um grupo controle, ou para o seu gatinho, né? Fala, olha, você está tomando isso aqui, mas você não sabe se é remédio ou não, você faz parte de um grupo de pesquisas, né? É meio complicado. De qualquer maneira, eu recebi um e-mail que eu quero ler aqui, com autorização da autora, com certeza. Há algum tempo lhe escrevi pedindo informações sobre produtos da Quantum Bio e você muito gentilmente me deu o telefone do Sr. José Yoshida. Estou lhe escrevendo para lhe informar do sucesso dos tratamentos com os produtos da Quantum Bio. Eu comprei a clorela não é da Quantum Bio, é da Anil, inclusive está na minha loja virtual que eu abri recentemente, loja.jcbaldão.com.br. loja.jcbaldão.com.br. É uma loja diferente, porque eu coloco só na loja os produtos que eu mesmo consumo e indico aos meus pacientes, né? É uma loja um pouco diferente. A clorela, que é a Danil, e os quânticos para vírus e vermes e protozoários. Todos os produtos são ótimos, mas minha surpresa maior foi o Símbio 21, para tratar a giardia do meu gatinho atacado. Os veterinários só sabem passar antibióticos e vermífugos que envenenam os nossos bebês. Sempre o tratei com homeopatia, mas mesmo assim seu intestino não conseguia funcionar muito bem. Suas fezes sempre eram moles e ele tinha uma espécie de gordura que aparecia nos ouvidos em forma de sujeirinhas pretas. Isso não era normal. Tenho outros 5 gatos e só ele era assim. Depois que comecei a utilizar o Símbio 1, os ouvidos não mais ficaram com essas sujeiras e o intestino começou a funcionar muito bem. Depois de 4 anos, depois que comecei a utilizar o Símbio 1, os ouvidos não ficaram mais com essas sujeiras e pela primeira vez em 4 anos suas fezes estão firmes e ele muito feliz. Não pode imaginar minha alegria, já encomendei o segundo vidro e acho que são necessários 3 meses de tratamento, não é? Na verdade não são 3, são 4. Muito obrigado por sua atenção e sempre gentileza, muita paz em sua vida é o que desejo. Um grande abraço, Cristina Silva, do Rio de Janeiro. Eu fiz questão de ler esse e-mail porque é exatamente isso, né? Não dá para falar para o gato que é uma experiência ou que é alguma coisa nesse sentido podia ser exatamente que a gente fala, um placebo. Eu quero convidar os teleinternautas, que eu fiz uma chamada na minha página do Facebook, se você quiser participar do nosso programa, pode encaminhar alguma questão, uma pergunta pela minha página. Já estão curtindo o Gustavo Denani de Abreu, Udi Fred, Gida Maciel e outras mais 2 pessoas que eu vou abrir aqui agora para eu saber quem é. A Gislaine Fidelis e a Gina Maciel e o Bruno Lobo também. Sejam muito bem-vindos, se quiserem fazer perguntas ao nosso programa de hoje, que vai tratar de uma polêmica bastante interessante sobre as endemias, as pandemias, os terror que se faz, né, principalmente na imprensa. Começou com a Aedes aegypti,
com o Zika vírus agora, o Zika. Eu sou de um tempo que Zika era uma coisa que não dava muito certo, né? E deu Zika, sai correndo porque a coisa não é legal. E a partir disso, informações que são divulgadas pela imprensa que o tal do Zika vírus, também transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, seria responsável pela microcefalia, nascimento de crianças com cérebro menor. Cérebro e cabeça, ou às vezes a cabeça grande, mas o cérebro menor. Eu, particularmente, não engulo esta história. Não sei se há conspiração em relação a vacinas vencidas, mas o fato é problemas de nutrição, quer dizer, precisaria fazer um perfil dessas mães, nutricional, endócrino, ver os produtos que elas estão consumindo, a quantidade de flúor na água, de metais tóxicos, tem um monte de outras coisas. Então, para esconder determinadas coisas, é mais fácil achar que tem um super mosquito, que a Terra existe há mais de 3,6 bilhões de anos e de repente se fabricou um mosquito na África que veio por um avião em primeira classe, né, tomando seu whiskinho, desembarcou na América do Sul e aí de repente é responsável por uma endemia próximo a uma pandemia, assim como foi a Ebola, a gripe suína, a AIDS e aquela coisa toda. Então, para discutir esta polêmica, eu creio que vamos chegar aqui a soluções, nem teses, nem teorias definitivas, mas para a gente discutir e aprender um pouco mais, a infectologia não é minha área, e também não do nosso entrevistado, mas o Dr. Naif Tadeu ia falar de um outro assunto, e diante dessa polêmica, capa de Veja, programa ali numa grande emissora de TV, etc., eu falei, vamos mudar um pouco o assunto, e o nosso entrevistado topou de primeira mão, que é um amigo e sempre presente aqui, que é o Dr. Naif Tadeu, médico, cirurgião plástico, nutrólogo, participou de cursos de biorressonância, de formação de terapia de biorressonância, como eu, né? Além de tudo somos amigos, somos colegas de trabalho, e é uma pessoa muito querida do nosso programa, que sempre estará aqui com a gente por conta da sua competência, além de tudo. Muito boa tarde, Dr. Naif, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde, o prazer é meu, é sempre muito agradável estar aqui porque os assuntos são polêmicos e eu sempre consigo aprender alguma coisa com você também. Acredite que essa recíproca ela é verdadeira. Muito grato. E muito me orgulho de estar aqui na sua companhia. Muito grato. Para mim é uma honra, Dr. Naif, eu sei da sua competência, inclusive das suas palestras, inclusive no primeiro congresso internacional de fronteiras da saúde quântica, apresentou um belíssimo trabalho lá. Aliás, podemos fazer um programa qualquer hora sobre aquela palestra, né? Nós tentamos fazer, né? Só que o programa parece que é pouco, então a gente vai ter que dar uma resumida. Vai ter que dar uma resumida para ver se pode didatizar melhor aqui. Isso, para ficar aberto ao grande público também, né? Doutor Naif, você acha que eu estou meio conspirador demais ou o senhor engole essa história de que a microcefalia vem do Zika vírus por conta do Aedes aegypti? Para você está concluído esse assunto? Não, mas esse assunto não está concluído. Nem cientificamente? Nem cientificamente. O que os pesquisadores afirmam é uma possibilidade devido ao número de casos de microencefalia ter aumentado. Não é um caso de aparecimento. Ela existia em um número menor e esse número aumentou na vigência da presença do Zika vírus, né? E tem muita coisa para se comentar disso se for para fazer polêmica, né? Primeiro, o fato de, nos anos 50, por volta de 55, o Aedes aegypti conseguiu ser erradicado do Brasil, né? Até que, 3 anos depois, em 1958, a Organização Mundial de Saúde deu um atestado para o Brasil de que ele estava livre do Aedes aegypti, que ele estava erradicado no país, né? E só foi reaparecer a Aedes aegypti no país no final dos anos 60, ou seja, 10, 12 anos depois dessa erradicação. Então isso já gera uma primeira polêmica, porque teoricamente a maneira desse reaparecimento acontecer se daria ao fato de que países da América Latina e o próprio sul dos Estados Unidos não terem erradicado
o mosquito. Então isso por continuidade e por viajantes terrestres, marítimos e tal, isso teria se propagado novamente no nosso país. Para isso ser verdade, já gera a primeira polêmica, mas tanto tempo para isso acontecer? Ou seja, precisou 12 anos para você trazer da Venezuela para cá o mosquito? Ou dos Estados Unidos, Ou da mesmo, Europa, do sul, né? ou mesmo do sul dos Estados Unidos, porque estava erradicado. E o motivo da volta que se alega é o fato de que os países fronteiriços e próximos ao Brasil não terem participado dessa erradicação. Mas hoje a polêmica é muito maior nesse sentido, porque hoje tanto o presidente dos Estados Unidos quanto as autoridades de saúde da França e de outros países da Europa inclusive estão proibindo praticamente das pessoas virem para cá. Eu acredito que existe muito terrorismo nisso, e a imprensa, eu também sou jornalista de formação, eu acho que a imprensa às vezes precisa de algumas coisas para criar polêmica, para vender mais anúncio, mas o fato é que tem um terrorismo grande aí, de que o presidente dos Estados Unidos, o presidente da França, o presidente de outros países europeus não querem que as mulheres venham para o continente da América do Sul, sobretudo no Brasil, e ainda as autoridades estão falando, olha, não engravidem. Quer dizer, então, como assim, né? Quer dizer, não posso engravidar porque tem um mosquito e tem um mosquito lá no Brasil, então não viajem para o Brasil. Pode ser um preconceito contra os homens brasileiros, né? Os homens, né? Contra os homens isso, né? A gente pode também pensar nisso, já que se pode, porque as mulheres são proibidas de vir para cá. E se vierem, não podem fazer sexo. Pois é. Mas daí pelo homem o vírus pode estar... Não, mas é justamente contra nós, contra nós, contra os homens brasileiros. Podemos fazer assim, outro dia eu passei, ontem eu estava perto da Santa Casa, passou uma passeata lá muito interessante, do PCdoB, PCdoC, PCPP, PPP, tudo bandeira vermelha, tocando banda de tudo, querendo o fim da polícia militar, o pessoal da turma do Passe Livre. Eu achei fantástico. O fim da polícia militar. Quer dizer, os caras... Então agora a gente vai fazer uma passeata também, né, contra o... Para as mulheres virem para as mulheres virem para cá, porque eles estão livres do Zika vírus, porque afinal de contas todos os homens brasileiros são muito bem saudáveis, né, desde que nos consultem, né, doutor Neto? E como nutrólogo, eu imagino, né, eu particularmente na questão clínica, eu imaginei com esta pauta, doutor Neto, e quero ouvir sua opinião. Eu penso que entre as técnicas de combate nós temos que fortalecer o sistema imunológico da população. Eu andei pesquisando aqui para tratar o Zika, tomar remédio para dor e febre, paracetamol, indicando ou dipirona, anti-inflamatórios, aplicar colírio nos olhos e antialérgicos, com os nomes aí de antialérgicos. Seria melhor fortalecer o sistema imunológico, já que não se faz nenhum Só tratamento? uma vírgula. Como o nosso programa é de grande utilidade pública, e foi falado paracetamol, eu acho que é muito importante que se diga isso. O paracetamol pode, em determinadas pessoas, ter uma hepatotoxicidade muito alta. Existem casos de pacientes que perderam o fígado, que houve necrose, inclusive, hepática, por uso de paracetamol. Então, essa coisa de ficar se automedicando, entendeu? Sem conhecer exatamente os efeitos colaterais que pode dar, o paracetamol como tem outros antifúngicos também que causam isso. Alguns antifúngicos também causam isso, não só o paracetamol. Com relação à polêmica gerada em torno da associação do Zika vírus com a microcefalia. É como nós falamos no começo, nem a ciência tem comprovação disso. Então por que se fala tanto, então? Mas existe uma forte suspeita em função do aumento dos casos. A melhor coisa que se pode fazer como prevenção, isso para qualquer doença, é você manter o organismo saudável. Isso, sistema imunológico É o que bacana. se sabe, nosso mestre Laí Ribeiro sempre fala, num corpo são não se instala a doença. Porque, na verdade, esse vírus deve estar existindo aí de 3,6 bilhões de anos de existência da Terra. Não se cria, ou se entra na teoria da conspiração, que existe um laboratório de gente maligna que criou um negocinho, um bichinho para ir dizimar a população, que eu também acho meio conspiração demais, mas de qualquer maneira existe essa teoria.
Ou, na verdade, esse mosquito existe há 3,6 bilhões e estava lá na floresta. Outro dia eu estava falando com meu filho, também médico, ele falou, não, estava na floresta, ele saiu da floresta. Eu falei, olha, existe no planeta uma micros relações aí há bilhões de anos. Isso não, né? Ou senão, a capa de uma determinada revista, né, falou isso, estamos esperando a guerra para o mosquito. É uma coisa meio norte-americana demais, né? A guerra contra a AIDS, a guerra contra a diabetes, a guerra... Não é guerra, né? Você tem que ficar bem com você para não ficar doente, né, doutor? Nunca usar armas, né? Porque guerra implica em usar armas, usar remédios, né? Então eu acho que isso sim, existe aí um interesse muito grande nesse tipo de colocação. Agora, nós profissionais da saúde, você sabe muito bem disso, principalmente você que trabalha muito mais com energia do que eu, nós não curamos nada. Nós permitimos que o organismo se livre de doenças, que aconteça a remissão de determinadas doenças, né? E através de quê? Do equilíbrio do corpo. Entre os fatores que são necessários para esse equilíbrio, e quando se trata de parasitose, de agentes externos, né? Seja vírus, seja bactéria, seja o que for, o seu sistema imunológico fortalecido é a principal coisa como prevenção do acontecimento. Porque tratamento de causa, ele também é confundido, não é só prevenção. Por exemplo, qual é a causa de eu ficar gripado? Ah, você pegou o vírus da gripe, então você tem que tomar vacina. Não, querido, o seu corpo, ele estava frágil. Então a causa não é a presença, essa simbiota toda, isso tem que existir no planeta. É obrigado. Claro. Isso faz mais bactérias do que faz parte do gente, né? Nós temos mais bactéria que célula. Entendeu? Então, nós não somos um ser andando, nós somos uma simbiose ambulante. Né? E isso tem que estar em harmonia. Né? Se desarmonizar é que tem a patologia. Né? Você falou há pouco do símbio 21. A grande vantagem dos quânticos que eu vejo, porque não é só a erradicação do parasita, ou da bactéria, ou do vírus. Ele promove uma onda antagônica, ou seja, a própria impressão quântica que aquele vírus ou parasita poderia deixar no corpo, que quando você toma um químico e ele é eliminado, trucidado, eliminado nas fezes. Ele mais outro bando. E um monte de coisas, e o fígado sofreu para metabolizar. Você passa a ter ainda, na maioria dos casos, a onda quântica do determinado parasita. Por exemplo, no caso da giardíase. A giardia, ela faz um atapetamento, né? ela atapeta a mucosa intestinal. E não permite a passagem de nada lipossolúvel. As principais vitaminas que nós mais somos carentes e que mais necessitamos repor, se você repõe por via oral, você perde, estando com giardíase, que são a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. E hoje você tem a K2, que não tem nada a ver com a K1, né? Isso é outra confusão que não podem fazer, porque eu tenho paciente que vai viajar de avião tomando vitamina K2 e o pessoal fica preocupado porque ela vai coagular, porque ela está tomando vitamina K. Não, K2 é menaquinona 7, não tem nada a ver com isso, fique claro. Né? Mas, voltando à história dessa prevenção com o sistema imunológico, é evidente que essa é a melhor coisa. E tem, parece, inclusive, um comentário de um internauta seu aí, a respeito de vitamina D. Aliás, é isso que eu quero falar, inclusive, para Quantum Bill, viu? Para o Rubens Santana, que é o nosso diretor comercial, e a gente é o único programa que eu conheço, né, que eu tenho a honra de fazer, que a gente recebe pergunta antes do programa começar, né? Eu falo do assunto, a gente já está recebendo perguntas aqui. Eu vou falar... deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta. Márcia Furtado. Antes do programa, alguns especialistas dizem que é pela ausência da vitamina D ou D3, não sei bem ao certo. Será que procede, visto que na África tem o Zika, mas não tem microcefalia? Isso seria devido à exposição ao sol? Coisa que nós, embora estejamos em um país tropical, somos fotofóbicos. Maravilhoso isso, né? A gente aqui acho que é o único país no mundo que fica fugindo do sol. Fica a pergunta ao querido Dr. Naif. Obrigada, a pergunta da Márcia Furtado, realizada aí, eu estava aqui no Face antes do programa começar. Isso pode ter grande relação, se é muito inteligente a colocação da Márcia. Né?
Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, só para situar bem dosagens de vitamina D3. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos para descobrir qual a população mais saudável americana. E no final das contas, chegou-se à conclusão de que os mais saudáveis eram os guarda-vidas das praias do estado da Flórida. Salva-vidas. Salva-vidas das praias do estado da Flórida. E foram ver as dosagens deles todas, né, sanguíneas, já que são os mais saudáveis, quais são os parâmetros deles? Os parâmetros, tá. A vitamina D3 média deles era acima de 130, 132, 136. Se uma pessoa tiver com vitamina D3 de 110 aqui no Brasil, se forma uma junta médica para mandar tirar a vitamina D3. Eu atendo pessoas com esclerose múltipla que estão tomando 80 a 100 mil unidades Sim. diariamente. Doenças neurodegenerativas e doenças autoimunes, a dosagem precisa ser alta. A absorção de cada indivíduo é muito diferente. Para você estar com 150, 160, que é onde a vitamina D3 vai te dar condição de remissão dessas doenças, porque nós sabemos que tem profissionais que conseguem isso com muita facilidade e na totalidade dos casos que tratam, não é um acidente. Nós sabemos disso há 16 anos. Né? Para chegar nessa dosagem, tem pessoas que basta tomar 40 mil unidades por dia, que é 1 miligrama. Outras pessoas precisam tomar 120. Tem pessoas que em dose de ataque, pacientes grandes, paciente de 1,90 m, que pesa 100 quilos, né? Um sujeito rígido, não é obeso, ele tem 1,90 m, pesa 100 quilos de músculo. Você às vezes precisa dar 200 mil unidades de vitamina D3. Eu tenho um paciente desse porte com lúpus, que ele quando sente um primeiro sintoma de que é sem corticoide, sem nada, vai para 200 mil, depois volta para 120. Agora, há uma correlação, como supõe a Márcia Furtado, de, atenção pessoal, da vitamina D3 com os episódios de microcefalia, em relação, você acha que pode estar faltando vitamina D3 para a ocorrência da microcefalia? Pode ser isso. Pode ser isso, porque a vitamina D3, por isso que eu dei o exemplo dos guarda-vidas da Flórida. Eles têm uma vitamina D3 alta. Os africanos devem ter uma vitamina D3 alta, embora precisem tomar mais tempo de sol. Uma pessoa totalmente branca, né, uma pessoa super clara, um Fitzpatrick 1, né, que é aquele super branco, ele com 5 minutos de sol já tem produção de vitamina D3. Um negro, um Fitzpatrick 6, né, ele já precisa de 1h30 para começar de sol, porque ele tem muito mais proteção. Então é óbvio que isso também tem que se levar em consideração. Na população africana, eles precisariam de muito mais tempo de sol ainda para obter essas doses de vitamina D3 que os brancos americanos, guarda-vidas das praias da Flórida, têm passando o dia inteiro no sol. Eu quero agradecer a presença também do Dr. Francisco Viana, nosso amigo aí, está assistindo o programa, inclusive cumprimentando, dando boa tarde a nós. Seja muito bem-vindo, Dr. Francisco. Anilta Pinheiro, de Porto Alegre, boa tarde, Baldão, boa tarde, Dr. Naif. Vacinas que não se sabem direito, os efeitos colaterais não estão fora da polêmica. A campanha de combate ao mosquito é imensa. Por quê? Estariam tão preocupados assim com nossa saúde? Se estivessem, as pessoas não estariam sem atendimento. A opinião da Nilta Pinheiro. É que a evolução da ciência também, Nilta e Pinheiro, eu quero também ouvir a opinião do Dr. Naif, no sentido de que antigamente assim se falava, se fala até hoje, né? As campanhas de não pode deixar água parada em casa, tire lá, jogue areia, faça não sei o quê. Entretanto, hoje a gente está vendo na internet que é o contrário. Você tem que deixar bacias com água para que as fêmeas vão lá, coloquem os seus ovos e de tempos em tempos você pega essa água e tem que descartar. E o Dr. Naif estava falando que tem que ser na terra, é isso mesmo? Primeiro, é indicado deixar água em casa? O que existe agora é uma teoria de o seguinte: se você tira todas as poças d'água, todos os vasos, deixa tudo de boca para baixo e tal, você elimina todos os locais que você tem acesso aonde poderiam ser depositados esses ovos. Né? Porque a fêmea, na realidade, ela deposita os ovos junto da água na parede do recipiente. Do recipiente.
Por isso que é recomendado, quando você esvazia o recipiente, fazer uma lavagem, quase uma escovagem, né, bem vigorosa nas paredes, que é para que haja destruição desses ovos. Porque uma vez esses ovos ressecados, eles chegam a durar mais de ano. E na presença de nova umidade e calor, que eles não gostam nem de frio nem do seco, na presença de nova umidade e calor, eles poderiam eclodir muitos meses depois. Mesmo passando por um inverno? Sim. Então, por isso que se recomenda que faça isso e que jogue para que isso vá na terra e que penetre na terra, para que não haja condição de transporte. Porque se você coloca numa superfície lisa, você coloca num mármore, você coloca num quintal azulejado, cimentado, você teria uma facilidade maior depois nesse transporte. O acesso a transportar esses ovos seria maior. Se você tira todos, essa é a teoria nova que você viu na internet. Se você me permita, gostaria de fazer a referência, mas não tenho aqui o nome, mas é um professor da Universidade do Mato Grosso do Sul, né, que faz isso, que faz essa referência. E segundo ele, você teria que deixar esses falsos criadores para que a fêmea depositasse, e você, sabendo quais são e todos marcados, você vai lá e faz esse procedimento de eliminação dos ovos. Porque se não tiverem esses que você marcou, ela iria colocar numa caixa d'água que você não tem acesso, ou em um outro local que você não tem acesso, e por isso haveria o desenvolvimento do mosquito. Eu achei aqui a pergunta foi feita pelo doutor em doenças tropicais André Luiz Soares da Fonseca. Ele é da Universidade Federal do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. É a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, exatamente. Isso, exatamente. Retirar potinhos de água não adianta nada, diz ele. É uma estratégia errada. Você tem que colocar potinhos de água para a fêmea do mosquito, botar os ovos, depois basta você jogar água fora e será eliminado o problema. O nome dele é André Luiz, médico veterinário, professor de imunologia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Quem tiver interesse em acessar esse artigo, está no site www.saudecuriosa.com.br www.saudecuriosa.com.br. Inclusive, nós sabemos, né, já há muito tempo, que necessitaria de aproximadamente 10 dias para que houvesse essa eclosão dos ovos. No entanto, há uma recomendação recente que esses recipientes marcados sejam esvaziados inclusive 3 vezes por semana, porque a recomendação anterior era de 1 vez por semana em função de ser 10 dias. Então, se você a cada 7 dias, você não vai ter proliferação do mosquito. Mas existe uma recomendação nova, que eu ainda não sei qual é a referência dela, tá? Mas já existe, que se faça esse esvaziamento desses falsos criadouros que você coloca de propósito para poder ter acesso e exterminar, né? Que seja feito 3 vezes por semana isso. Eu não entendi ainda o porquê, porque do nosso conhecimento, né, e já de tempos, o período para a eclosão dos ovos seria de no mínimo 10 dias. A Márcia Furtado falou, que pena, o sinal está péssimo, um grande abraço a vocês, gratidão. Márcia, eu acabei de dizer aqui, e escrevi também no Facebook, que eu já li a sua pergunta. O Dr. Naif já comentou positivamente o seu comentário e já respondeu. O Dr. Renato Rício também está online, Lilian e Pavles também, muito obrigado pela audiência. Eu quero lembrar que a Quantum Bio está iniciando um curso de pós-graduação em Biofísica Quântica e Biorressonância Aplicada. Eu recomendo esse curso, eu inclusive vou fazer. A gente vai tratar dos assuntos ligados à física quântica, ao universo, energia e vibração, o que é o corpo físico, átomos e moléculas, como se formam os tecidos e órgãos internos, como se vibra e emite ondas de determinada frequência, os descompassos dessas ondas e etc. Entre os objetivos do curso estão desenvolver uma visão sistêmica e global sobre terapias integrativas e complementares com ênfase em bioenergética humana mediante métodos e ferramentas de análises com o princípio da biofísica quântica e biorressonância. Este curso começa em Porto Alegre no dia 5 e 6 de março e aqui em São Paulo 19 e 20 de março, é um fim de semana por mês. A matrícula é R$500, a mensalidade é R$820. Entre o corpo docente tem o professor Curio Inamoto, Dr. José Roberto Cáter, o Alexandre Távola, Dr. Fábio Bechelli, Boris Petrovic, Dr. Carlos Braghini, Dr.
Elisete Kaffer, Dr. Neto Pignataro. As pessoas interessadas neste curso está na minha chamada no meu Face, na minha página também, JC Baldan, ou http://quantumbio.com.br/cursos pós-graduação em biofísica. quantumbio.com.br/cursos/pós-graduação em biofísica. Eu com certeza farei com muita alegria esse curso, tenho certeza que será um grande aprendizado a todos nós. Pois bem, nós estamos hoje falando do vírus Zika, que também é transmitido, né, na verdade, pelo Aedes aegypti, que também ocasiona também a dengue. O pessoal fala, a principal ação de combate é evitar sua reprodução, e aí fica aquela coisa de ficar jogando veneno, né? Imagina nos prédios, jogando aqueles venenos, gente aspirando aquelas coisas todas, que enfim acaba não matando nada, e fala para não deixar água, e agora fala para deixar água, e que a Zika produz a microcefalia, e aí pode... E bom, enfim, nós estamos no caldeirão do Pedro Botelho aqui, cada um fala o que quer e o que pensa, e até agora são muito poucas as relações de comprovação do que está acontecendo entre o tal do Zika e a tal da microcefalia. O senhor acredita, como profissional de saúde, que possa haver, de fato, relação entre o Zika vírus e a microcefalia, doutor Graff? Tem um ditado francês antigo, que a tradução para o português é: na medicina e no amor não existe o sempre nem o nunca, né? Em francês rima, na medicina é l'amour, não há jamais nem toujours, né? E em português não fica muito tão simpático, né? Tão atraente a frase, mas o significado é forte, né? Sim. A resposta sempre na medicina vai ser que tudo é possível. Agora, nós temos que ir pela probabilidade, né? A polêmica toda que está gerada, isso é importante falar, é em função de microcefalia ou não. Por quê? No Aedes aegypti, o problema todo está na dengue. Porque a dengue, você pode pegar 4 vezes dengue, porque são 4 espécies, né? E cada vez que você pega a dengue, o ataque dela é muito pior, as consequências são muito piores. Então você não fica imunizado quando você tem a dengue, diferente do Zika, né? Do chikungunya, né? Você fica imunizado, porque é um único vírus. E os sintomas são sintomas fracos. O caso do chikungunya vai particularmente para as articulações, que a pessoa chega a andar curvada. Então, clinicamente, é um sintoma muito importante, mas que a nível de risco de morte é pequeno, entendeu? Agora, chikungunya, da onde tiraram esse nome tão simpático? Não, isso aí vem do dialeto da Tanzânia, né? Que é onde foi visto pela primeira vez por volta de 1950, foi a primeira vez que viram isso. Chikungunya, nesse dialeto da Tanzânia, significa aqueles que se dobram. São problemas articulares. Que por causa do problema articular, que a pessoa, para conseguir se locomover, os que ainda conseguem, muitos ficam de cama sem conseguir andar, mas eles conseguem todos curvados pela dor, uma posição antálgica que o paciente vai assumindo para múltiplas articulações, que ele se curva todo, daí a palavra, o termo chikungunya, que significa aqueles que se dobram no dialeto da Tanzânia, que é onde foi descoberto pela primeira vez. E também transmitido pelo Aedes aegypti. Então, tem que se entender que o grande foco é a dengue, né? A doença que se transforma em mortal é a dengue. Para nós que fazemos nutrologia e lidamos com medicina integrativa, é muito importante dizer o seguinte: nos casos de infecções graves, a utilização de métodos hiperoxidativos, como por exemplo ozônio e peróxido de hidrogênio, o resultado é espetacular nos casos de dengue. Há uma remissão muito mais rápida dos sintomas quando você utiliza, principalmente nesse caso, é você que disse que eu vivo falando bem de ozônio, mas eu acho que no caso da dengue, o peróxido de hidrogênio funciona melhor ainda, mais rápido. O ozônio o peróxido de hidrogênio funciona mais rápido. Você no segundo soro com peróxido de hidrogênio,
Eu não tenho experiência com a câmara hiperbárica nesse caso, que é o método mais consagrado, né, digamos assim, para essas hiperoxigenações. Mas com o peróxido de hidrogênio realmente é muito rápido. A Nilta Pinheiro pergunta o seguinte: o Aedes, onde há naturalmente em alagados, há problemas também, ou por ser água corrente o motivo do mosquito não se cria? Quando se começou a entender o Aedes, e na época que foi erradicado, e quando voltou, e até pouco tempo agora, sabia-se que ele gosta de águas limpas, né? Águas paradas e limpas. Só que está havendo uma adaptação do mosquito. Já existe uma pesquisadora também, que me perdoa, não fazia referência, mas existe uma pesquisadora já brasileira demonstrando isso, que está havendo alguma mutação, uma adaptação do Aedes aegypti, para que ele comece a depositar e procriar em águas sujas, o que piora muito a situação. Porque você precisava ter água limpa, então precisava ter uma vasilha que pegasse uma água da chuva, que está limpa e tal, porque uma água suja, uma água de esgoto que empoçou, e isso não funcionaria. E o que nós temos de esgoto a céu aberto no Brasil, se nós temos em São Paulo, você imagina fora de São Paulo. Fora de São Paulo, o que você não tem? Então, essa mudança, essa adaptação que o mosquito teria sofrido, para nós é extremamente assustadora. Entendeu? Porque a chance de procriação, ele começa a ganhar uma quantidade enorme de locais, inclusive inacessíveis, porque os locais de água limpa eram os locais de mais fácil acesso. O local de água suja, muitas vezes, são locais até inabitados, né? E que ninguém nem acesso tem. Então aí se tornaria muito mais difícil você trabalhar essa água e despejar essa água. E o fato de incentivar o sistema imunológico ainda seria a melhor saída diante sempre disso. Para todas, por isso que não é difícil ter saúde. Você não pode se agredir, né? Metais tóxicos, substâncias altamente nocivas como glúten, leite, né? Açúcar. Você não pode, você precisa estar com uma nutrição boa, né? Então aqui no Brasil isso é fácil, porque a comida de boa qualidade, ela não tem uma diferença grande de preço da comida de má qualidade. Tem países no mundo, para você comer um sanduíche, o prato chega a custar 10, 12 vezes o preço do sanduíche. Aqui você come um bom prato de comida por metade do preço de alguns sanduíches. Então, isso é uma facilidade, porque muitas vezes você se dirige a uma população mais carente no intuito de tentar melhorar o índice nutricional e diminuir a agressão. E a pessoa não percebe que no Brasil o que falta é vontade política da família em melhorar a comida da casa, que só se melhora através da seleção da compra, porque o gasto não é um gasto maior. Você tem muita bobagem custando muito caro e o pessoal comprando. Gastando dinheiro, né? Sim. Eu quero lembrar mais uma vez que o programa Saúde tem o patrocínio da Quantum Bio, que é a empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância amplamente utilizada na Europa e no Japão. Aliás, estamos no ar por conta da parceria que temos com a Quantum Bio, que é uma empresa ética, a gente trabalha junto, eu inclusive agreguei a biorressonância, os produtos da Quantum Bio dentro do meu trabalho cotidiano, no consultório, meu trabalho clínico. E só acredita que o CIMB-21 poderia funcionar como um preventivo? Eu não sei se ele contém essas frequências. Agora, isso é muito fácil, é só conversar. Fala nisso, você comentou do Rubens. O Rubens fez aniversário agora no final de semana. É verdade, né? Verdade. E parabéns ao Rubens, grande amigo. E o que precisa, pode-se estudar essa frequência, né? Ser avaliada a frequência do vírus, e eles produzirem na Quantum Bio uma frequência inversa. Falar com o Alexandre. O Alexandre está para voltar para o nosso programa e eu vou falar com ele sobre isso. O Alexandre Távora, da Nova Ciência. A Márcia Castro fala o seguinte: boa tarde, estou fazendo uso de uma fórmula homeopática como prevenção para a dengue. Essa receita é divulgada pelo Instituto Hahnemanniano do Brasil pela doutora Ana Teresa Dreux. Gostaria de saber suas opiniões. Eu não conheço a fórmula, mas também acho que... mas uma coisa nós temos que dizer: esse pessoal é um pessoal muito sério, você entendeu?
de grande respeito e de grande conhecimento. E eles seguem toda a teoria que o Hahnemann, inclusive, conseguiu, porque na Alemanha ele não conseguiu fazer isso, mas quando ele foi para a França, ele conseguiu deixar isso muito bem estabelecido, e eles seguem toda a teoria do próprio Hahnemann, que, para quem desconhece, é o fundador da homeopatia. E é um grande caminho, porque você não tem efeito colateral. Na realidade, é tratamento energético, né? É um tratamento energético. Sempre energético. Sempre energético. Tem que caminhar para isso, porque o efeito colateral vai ser cada vez pior. O problema é que tem que arrumar um jeito econômico da indústria farmacêutica fazer alguma coisa para não fazer remédio, né? E aí você consegue estabilizar. Enquanto for preciso vender remédio, né? Eu não sei o que arrumaram para a indústria do tabaco fazer quando começaram a combater o fumo, né? Então, precisa arrumar alguma coisa, né, economicamente viável para desviar os recursos, porque parece, né, essa informação que eu tenho, ela não é oficial, que a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia ultrapassaram em faturamento a indústria bélica. Coisa que não acontece desde que se inventou a indústria. A indústria bélica sempre foi a indústria que mais faturou no mundo. Parece, por isso eu peço reserva dessa informação, né, que a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia ultrapassaram em faturamento a indústria bélica. Eu não duvido nada desses números, Aliás, são sócias, né? Um produz a outra e ajuda, né? Comer lixo para depois comprar remédio. O Dr. Francisco Viana está agradecendo aqui, dando parabéns ao senhor. Parabéns ao Dr. Naif. É uma honra que ele esteja nos vendo. É uma honra. Um grande abraço, Dr. Francisco. Para todos nós, né? Além de ser um amigo, também está me devendo a data aí para voltar ao nosso programa aqui, vai sentar na cadeira de entrevistado. E o Dr. Naif, sabe que mesmo os amigos aqui, normalmente a gente coloca em saia justa. Tanto é, não é verdade? Sim. Que no dia 20 de julho do ano passado foi meu aniversário, e a gente inverteu o papel aqui, o Dr. Naif me entrevistou, né? E ele não deixou barato não, né? Fez as suas perguntas também, que não é capciosa no sentido de colocar em saia justa, na verdade, é que a gente faz a polêmica, pergunta e tem esse calor do programa também para fazer parte de aquecer aqui, para usar uma linguagem carnavalesca, já que estamos próximos, né, para esquentar os tamborins, né, doutor Naif? O senhor acredita que os tratados ou os tratamentos por intermédio da biorressonância para fortalecer o sistema imunológico e com as biorressonâncias a gente é capaz de enfrentar essas patologias advindas do Aedes? Eu plenamente acredito que nessa afirmação do Laí. No organismo saudável não se instala doença. O meu pai fez 90 anos em outubro do ano passado. Ele toma um táxi, vai para Guarulhos com a mala dele, pega um avião, viaja para visitar os cunhados mais jovens. 90 anos. 90 anos. E uma noite dessas, ele ia chegar às 23 horas, 23h30, e nós falamos, não, nós vamos buscá-lo no aeroporto. E fomos. Só que o avião, não sei o que aconteceu, adiantou. E nós estávamos lá meia hora antes. Só que nós só fomos para o portão na hora da chegada do voo. Ele tinha passado, pois ele não nos viu, tomou um táxi e foi para casa. E nós lá esperando. É só para dar um exemplo. Ele não toma vacina nenhuma, 90 anos não toma vacina de gripe, de pneumonia, não toma nada disso. Os meus amigos falam assim, você quer matar o seu pai para ficar com a herança dele? Não, não é isso. É que ele tem uma alimentação saudável, ele mora comigo, né? Ele tem uma alimentação saudável. Eu vivia doente aos 38, 40 anos de idade. Eu fazia endoscopia a cada 2 meses, a cada 3 meses, e o chefe da endoscopia que me atendia e me examinava, ele não sabia que horas ele achava que era um linfoma gástrico que eu ia ter, pela coloração, que às vezes estava até coloração de púrpura no meu estômago. E dor, refluxo e tudo. Hoje eu não tenho nada, não tomo um remédio. Eu tomava os remédios mais modernos que se prescrevia na época para estômago, né? Então eu acredito plenamente nisso. O equilíbrio do organismo é a grande sacada. Você precisa tratar uma infestação que você recebeu. Trate com uma coisa que menos agride. Não tem nada que menos agrida do que um produto energético, ou uma homeopatia, ou um produto quântico, acupuntura, né? Então eu não faço acupuntura, não sei fazer acupuntura, mas
uma saída energética que o efeito colateral é zero. Zero. Nós Zero. sabemos que nós não promovemos nada. Nós facilitamos o organismo para que ele se autocure, para que ele autopromova a sua regeneração. É muito interessante que quando o paciente chega pela primeira vez no meu consultório, é uma pergunta clássica, né? As pessoas, faz a consulta, faz a anamnese, pega o pulso, faz o diagnóstico, então fala, bom, vamos começar a tratar. Quantas sessões? Eu falei, bom, a resposta também é clássica. Primeiro, eu não sei aonde você quer chegar. Se você quiser tirar um sintoma, quantas sessões? Não tenho a menor ideia. E o acupunturista que fala, precisamos de 5, 7, 10, 15, 18, 23, está mentindo. Porque a gente não sabe. É engodo. Porque cada paciente, eu vou fazer o IG4, o F3 em mim, eu vou ter um tipo de reação, o Dr. Naif outra, você, teleinternauta, outra, a depender de uma reserva energética, de uma composição energética, de uma estrutura do DNA, e etc, e etc, e etc. E aí eu falo assim, meio brincando, mas seriamente, se você for uma pessoa séria e honesta consigo própria, fará acupuntura pelo menos para o resto da vida. Mas como assim? Não precisa fazer toda semana, como num estágio mais agudo, né? Mas fazer a prevenção, uma vez por mês, uma vez quando mudar a estação, cada 20 dias, para fazer uma manutenção, para fazer a prevenção. Esta é a acupuntura de verdade. É a acupuntura para você manter equilibrado o organismo e todos os órgãos e funções para evitar ficar doente. Não que você não vai ter crises ou patologias, vai, mas de maneiras menos intensas, mais espaçadas. E a acupuntura de verdade ela é muito mais preventiva que curativa. A acupuntura curativa, eu costumo sempre dizer, é uma acupuntura de terceiro mundo. Rui Moraes, um sincero abraço aos dois. Obrigado, Rui, igualmente a você. Dia 20 de julho vão te colocar em saias justas novamente, mas dá para escolher que saia usar antecipado? Não, não dá. Não dá para saber que saia é, porque senão não vira saia, né? Aí vira um smoker, alguma coisa assim. Ou pelo menos não será justo. Não, mas na verdade a gente não tem esse teatro aqui não. A gente faz aqui tudo no calor do ao vivo, né, do improviso, né? Tem pessoas que às vezes chegam aqui para mim antes de começar o programa e falam, o que você vai me perguntar? Aí eu olho assim, bem sinceramente e falo, não sei. Eles pensam que eu estou brincando, mas é verdade. A gente às vezes não sabe mesmo e vamos pegar o assunto e a gente vai, inclusive com a participação de vocês, vai tocando a pauta e no fim isso acaba sendo muito mais legal. Tanto que viramos a mesa e passamos a discutir polêmicas aí da semana, né? Porque... E eram outras coisas que a gente exatamente, ia tratar, né? Exatamente. E teve também, essa semana, voltou a polêmica também do HCG, né? Que é um assunto que você adora, né, doutor Nath? Não, não é isso. É porque é uma coisa tão inteligente, tão mal entendida, né? E tão comercializada de forma leviana, né? Se vende supostamente HCG na internet para emagrecimento, e isso é um absurdo, né? Porque a gente sabe, inclusive, que o HCG, como a maioria dos hormônios, ele tem uma durabilidade, uma estabilidade muito curta. Então ele precisa estar liofilizado e ser diluído periodicamente em períodos curtos. Não dá para você comprar HCG para tomar 40 dias, entendeu? Então isso é uma coisa que começa a facilitar a posição daqueles que se colocam contra o tratamento de HCG no emagrecimento. A Nilda Pinheiro, a Erika Weber está com um problema na conexão, que está péssima, está com problemas para assistir, mas de qualquer maneira agradeço a sua chegada, Erika Weber. Depois eu vou subir o link para o YouTube. A Dilceia da Conceição também, o João Bosco Oliveira, tem mais 10 pessoas aqui curtindo o nosso programa, pelo qual agradeço a todos. Eu quero convidá-los a curtir minha página www.jcbaldan.com.br, esse é meu site. Tem a página na internet que eu estou migrando, estou centralizando na minha página que chama-se João Carlos Baldan, Acupuntura e Terapia Ortobiomolecular. Esta página eu estou centralizando todas as minhas publicações, eu peço que vocês curtam e divulgam. Tem, como eu disse também, essa loja virtual que tem clorela, tem os produtos da NIL, tem os produtos da Nova Ciência, inclusive para colegas, né? O SPA, aqui do meu
spa, etc., que eu sei que o senhor tem no seu consultório, aqueles para casa, obviamente, que não é igual ao do consultório do Dr. Knife. E o endereço da loja, eu peço que vocês vão lá, façam suas críticas, vejam lá, comentem, etc. O endereço da loja é loja.jcbaldan.com.br. É isso mesmo, loja.jcbaldan.com.br. Vamos fazer um programa sobre HCG, Dr. Knife? Podemos fazer. Tem muita coisa, né? Desde o Dr. Simeons, que desde 1905 usava HCG. Eu, como cirurgião geral, usei muito HCG na criptorquia. O que é criptorquia? É a falta de descida dos testículos no menino, o menino nasce, o testículo fica dentro do abdômen. Porque quando feto, o testículo é intra-abdominal. Perto do nascimento, esse testículo desce, pega o canal inguinal e vai se alocar na bolsa Escrotal. no escroto. Né? Uma vez, e por falta, inclusive, de FSH e LH, e o HCG mimetiza esses hormônios, né? Esse testículo não desceu, principalmente do LH. Então a gente usava HCG na dose de 5.000 unidades injetável por semana no bebê, durante 3, 5 semanas, tinham vários protocolos, e isso promovia, na maioria dos casos, a descida do testículo. Eu, como cirurgião, muitas vezes tinha que operar os que não desciam. O que eu observava na época? Que mesmo não tendo descido, mas tinha aumentado o comprimento dos elementos do cordão, o que facilitava anatomicamente e cirurgicamente a relocação desse testículo. Porque quando aquilo está muito curto, se deixava até umas ligas para ir tracionando, fazer uma tração progressiva, e aquilo dói, incomodava a criança, terror. Me parece que com a super especialização, o HCG foi abandonado. Né? Hoje essas cirurgias saíram, não tem mais cirurgia geral, hoje isso fica na área ou da cirurgia infantil ou da urologia. Me parece que os estudos já especializados abandonaram isso, é a impressão que eu tenho, porque eu não vejo mais ninguém tomando, eu vejo os pacientes operando, eu não vejo ninguém tomando HCG para tentar resolver o problema. Então ele fazendo isso, Dr. Simeões, percebeu que esses meninos tinham muitas vezes um emagrecimento diferente. E foi daí que vem a história toda do HCG, ele emagreceu um montão de gente, até que se aposentou em 1950, quando veio para os Estados Unidos, ele trabalhou 45 anos com HCG, e nos Estados Unidos, já não trabalhando mais, é que ele foi convencido a publicar o livro. Né? O capitalismo americano percebeu o conhecimento que ele tinha e falou, não, você vai publicar um livro. E ele publicou o livro Pounds and Nights, né? Pesos e medidas, e nesse livro tem toda a experiência dele com HCG. Depois dele, um argentino, Dr. Belusco, desenvolveu o HCG para uso sublingual, que é esse HCG que você precisa preparar muito próximo, para poucos dias, no máximo 10 dias. Ok? São 14 horas e 58 minutos. Acho que o Marcelo acordou, né? Veio do almoço, chegou do almoço agora há pouco, está almoçando. Deve ter um laudo almoço, espero que tenha sobrado alguma coisa, porque estou com fome, não almocei ainda. Nós estamos entrevistando aqui no dia 1º de fevereiro o Dr. Knife Tadeu, cirurgião plástico, médico, nutrólogo, terapeuta ortobiomolecular, nosso colega, nosso amigo, que sempre vem ao nosso programa. Já está convidado para uma próxima pauta para falar também do HCG. Que também é polêmico também, né, doutor? Sim. É que nem a torcida do Corinthians e do Palmeiras. O HCG é o hormônio gonadotrófico humano, que é produzido pela placenta, óbvio, na mulher grávida, e por isso é um dos motivos que nos leva a crer, com esse exemplo da natureza, que a natureza não ia encher com 1 milhão de unidades uma mulher grávida de alguma coisa que pudesse causar algum prejuízo. Né? A coisa mais protegida pela natureza é uma fêmea prêmio. Né? A natureza não tem nada que ela proteja mais do que isso. E toda grávida ela enche de HCG. Nós usamos 125 unidades por dia. Ela dá 1 milhão de unidades para paciente por ml quando chega aproximadamente perto do 2º, 3º mês de gravidez.
Esse ano aqui o Salutes começou muito bem, nós tivemos 2 janelas aí, no dia 25 de janeiro, infelizmente tivemos um feriado, infelizmente não, foi feriado, né? Ano que vem não vai cair na segunda-feira, esperamos. E a próxima segunda-feira será pleno carnaval. Então a gente volta no dia 15 de fevereiro com o campeão de audiência aqui, o Dr. José Roberto Carter. Nós vamos falar aqui de... Provavelmente eu já tinha acertado essa pauta com ele, mas a gente vai ainda acertar. Eu vou preferir falar com ele primeiro, eu vou fazer as chamadas no Face, vocês acompanhem. Mas provavelmente será Alzheimer, né? Essa doença que está praticamente se proliferando, mais uma vez por conta de intoxicação, desnutrição, glúten diretamente ligado. Isso é um espetáculo. O Dr. Carter com certeza faz promover mais um espetáculo. Mais aqui, um né? espetáculo. E em seguida, dia 22 de fevereiro, a doutora Márcia Gutierrez, também uma farmacêutica da Sensitivo. Ela veio uma vez só, é muito difícil de vir, é uma pessoa ocupada e tal, mas ela também deu um show sobre ômega 3 aí, há 1 ano e meio atrás. Eu publiquei recentemente, mais uma vez, esse programa, fazendo uma prévia da vinda dela para no dia 13. Desculpe, no dia, eu me confundi aqui, 22. No dia 15 de fevereiro, o Dr. Carter, no dia 22 de fevereiro, Márcia Gutierrez. Então, são realmente pautas aí maravilhosas. Eu prefiro, aviso que, se você tiver juízo, você acompanha o nosso programa, que será muito bom. Esses 2 já compensaram a falta no carnaval. Ah, com certeza. Aliás, a gente começou muito bem esse ano aqui, Dr. Life. A gente começou no primeiro programa do ano, a doutora Maria Emília Gadelha Serra, que falou sobre ozonoterapia. Muito querida. Deu um show. Excelente médica. Doutora Tanit Gans Sanches, dia 11 de janeiro, falou sobre... Ela veio para falar de otorrinolaringologia e zumbido. Mas ela também trabalha com a história da espiritualidade e da medicina, que acabou tomando um tema aqui no nosso programa. E realmente foi um programa muito legal, doutora Tani. E ela vai voltar em breve também. Ela deu um show aqui também. E hoje praticamente... A Maria Emília é nossa presidente na BOS. Ela é a presidente da BOS. Exatamente. E foi muito bom o programa dela. Os 2 programas estão disponíveis e esse aqui também estará disponível. Eu prefiro, também estou fazendo uma transição do canal do YouTube do JC Baldão para Além de Agulhas, JC Baldão Além de Agulhas. Também peço para que você assista o programa lá, curta a página, divulga. Se precisar falar comigo, meu telefone lá é Quantum Bill aqui em São Paulo, é o 5594-7736. 5594-7736 é um site, eu já falei, jcbaldão.com.br. Dr. Life, os internautas que queiram entrar em contato consigo, o site, telefone, endereço? Pode ser via e-mail, contato@naiftadeu.com.br. Naiftadeu, N-A-I-F, Tadeu, T-H-A-D-E-U. Contato@naiftadeu.com.br. A Márcia Furtado, que fez a pergunta, que pena, gostaria de ter interagido mais, tenho tantas dúvidas sobre esse assunto. Ou pode escrever para mim ou para o Dr. Life direto, né? Será um prazer. Ele sempre responde. Tânia Fácil, cheguei tarde outra vez. Azar seu, Tânia. Tudo bem, assista no YouTube como sempre. Gratidão, mas você não participou ao vivo. Perdeu uma grande oportunidade. Agradeço a todos pela audiência, desejo uma ótima semana, bom carnaval. E daqui 15 dias estaremos aqui com o Dr. Carter falando já, como eu disse, sobre Alzheimer. Boa semana a todos, obrigado pela participação, pela curtição e espero que vocês deixem seus comentários também na página do YouTube. Obrigado a todos.